Olá e bem-vindos! Na nossa última conversa, a gente mergulhou na premissa central do livro Consumacionismo Bíblico. A ideia, que é bem ousada, é tratar a profecia como um cronograma preciso que resolveria séculos de debate. Exatamente. E o debate que sugere é fascinante, né? De um lado você tem esse modelo com uma lógica quase matemática. Tudo se encaixa. Sim, como engrenagens. Isso. Mas do outro lado vem a pergunta: será que essa rigidez toda não acaba transformando textos que são super simbólicos, poéticos e um manual técnico? Perfeito. E hoje a gente vai cavar fundo nos alicerces dessa construção. Vamos analisar os 3 primeiros capítulos, que são as colunas que sustentam tudo isso. E o curioso é que o autor não começa com previsões, sabe? Não, ele começa com perguntas, exato. Ele começa com duas perguntas fundamentais. Qual é a nossa autoridade máxima para interpretar a profecia? E quem, ao final, é o protagonista no ato final de Deus? São as perguntas que definem as regras do jogo antes mesmo dele começar. E as respostas, olha, elas remodelam muita coisa que se tem como certa. Ok, então vamos desempacotar isso. O primeiro capítulo, a Bíblia como linha mestra da escatologia, basicamente estabelece a regra de ouro. Isso. O autor Ed Azevedo argumenta que antes de olhar para qualquer cronograma, a gente precisa concordar num princípio. A Bíblia interpreta a si mesma. O que à primeira vista soa como a base de toda boa teologia, né? Pois é, mas a aplicação aqui é radical. A ideia é que nenhuma profecia está isolada. O que está meio velado em Daniel encontra clareza em Apocalipse. E o que Jesus fala em Mateus 24 ilumina os dois. A premissa é que se a gente tirar os filtros dos sistemas teológicos que já existem, Isso. Os pré-tribulacionismos, os amilenismos, a ordem dos eventos se revelaria com uma clareza impressionante. As peças se encaixam sozinhas. entendi. Uma leitura pura, digamos assim. Mas aí é que a porca torce o rabo, não é? Porque a crítica que vem logo em seguida é: quem garante que essa abordagem não é ela mesma só mais um filtro? Exatamente, esse é o X da questão. O princípio de que a Bíblia se interpreta é indiscutível. O debate está na aplicação que o livro faz disso. A preocupação é forçar textos de gêneros completamente diferentes a caberem no mesmo molde. É isso. Você pega uma narrativa, uma poesia, uma profecia apocalíptica cheia de símbolos e tenta alinhar tudo numa única linha do tempo, inflexível. É como a analogia do manual de engenharia, né? Exato. É tentar ler um poema com as regras gramaticais de um manual de engenharia. O risco, segundo os críticos, é que ao tentar fugir de um sistema, você acaba criando outro, talvez até mais rígido. Ok, então, estabelecida essa primeira regra com seus méritos e questionamentos, o livro passa para o segundo pilar: definir o protagonista. E aqui no capítulo 2, a Igreja na História, coluna da verdade, a coisa fica realmente interessante. A afirmação dele é categórica. A igreja não é um plano B, não é um parêntese na história. Ela é a protagonista. E isso tem implicações gigantescas para a linha do tempo. O argumento é construído a partir de promessas lá do Antigo Testamento, como a de Gênesis 12, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A visão é que a igreja não substitui Israel, mas é a expansão da promessa. A expansão e o cumprimento. Eles usam um ponto técnico, linguístico, que é muito forte. No Antigo Testamento, a Assembleia de Israel era a Carral. Certo. Quando o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra para igreja foi eclésia, que é a tradução literal de carral. Então, o argumento não são duas coisas diferentes. É uma única assembleia contínua, que se expandiu, formando o que Paulo chama de um só novo homem. Um só novo homem em Cristo. Exato. Não são dois povos de Deus, mas um só, em fases diferentes. Isso é poderoso e o livro não para aí, ele vai buscar reforço na história, certo? Sim, e esse é um dos pontos mais fortes do capítulo. Ele cita os pais da igreja, como Tertuliano, Justino Mártir, gente que escreveu nos primeiros séculos. E por que isso é tão importante? Porque eles viveram muito antes das teorias modernas de um arrebatamento secreto surgirem, lá no século XIX. A visão deles era a visão padrão por mais de 1.500 anos.
a de que a igreja enfrentaria a tribulação. Então o livro usa isso para dizer que a ideia de um escape é uma inovação teológica recente. Basicamente, sim. E o capítulo termina com umas perguntas bem provocadoras para as outras visões. Qual é a mais forte, na sua opinião? Se a igreja não vai estar aqui durante a tribulação, para quem Jesus escreveu as advertências de Mateus 24? Ou as cartas às 7 igrejas em Apocalipse, cheias de promessas para aquele que vencer a perseguição? Faz sentido, parece que essas passagens têm um destinatário bem claro. Pois é. Isso muda a missão da igreja, né? De um grupo que espera um resgate para um que se prepara para dar seu testemunho final no meio do caos. Ok, a ideia de um novo homem é central. Mas e as profecias que parecem ter um endereço, um CEP muito específico? O anjo em Daniel 9 fala claramente: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ele está falando com Daniel sobre Israel e Jerusalém. Essa é a crítica mais forte a essa posição, sem dúvida. O livro não ignora isso, mas os críticos diriam que ele reinterpreta de forma muito ampla, quase espiritualizando um endereço que parece ser bem literal, geográfico. Então qual seria a contraproposta? A de que a unidade espiritual em Cristo não anula necessariamente papéis funcionais distintos na profecia. Pensa numa empresa. Ok. Todos trabalham para o mesmo objetivo, mas o marketing tem uma função e a engenharia tem outra, completamente diferente. A crítica é que, em nome da unidade, o modelo do livro funde todos os departamentos. E corre o risco de perder as nuances do plano original. Exato. Um plano que poderia muito bem ter um papel específico e distinto para a nação de Israel cumprir naquela última semana, sem que isso quebre a unidade espiritual da igreja. Certo. Então o livro estabeleceu as regras, colocou a igreja no centro do palco. A pergunta agora é: o que faz a cortina subir para o ato final? É o capítulo 3, o Pacto do Engano. E o argumento é que o início não é um evento secreto ou celestial. É algo bem público, bem político. A contagem regressiva dos últimos 7 anos não começa com um arrebatamento. Não. Começa com a assinatura de um documento. Um pacto de paz de 7 anos, firmado por um líder de base romana com muitos em Israel. E essa base romana não significa que ele é italiano necessariamente. De forma alguma. A interpretação é que se refere a um líder que personifica a herança ideológica de Roma. Poder estatal centralizado, a divinização do líder ou do Estado e um sincretismo que engole tudo. É um sistema, mais do que uma geografia. Um sistema. E esse pacto cria uma falsa sensação de paz, permite até que os sacrifícios judaicos sejam retomados em Jerusalém, e é aí que o livro entra no número mais famoso e mal compreendido da Bíblia, os 666. E a abordagem deles é surpreendente. Essa parte é fascinante. A proposta é que o 666 não é uma previsão sobre microchips ou códigos de barra. É um cálculo de discernimento. Como assim um cálculo? João, escrevendo para a igreja perseguida por Roma, estaria usando um código que seus leitores entenderiam. Usando a gematria, que era comum na época, o nome Nero César, em hebraico, soma exatamente 666. Espera aí, isso muda tudo. Se ele estiver certo, o que a cultura pop transformou em superstição era, na verdade, uma crítica política codificada. Precisamente. Isso transforma a profecia. Deixa de ser uma charada sobre o futuro para ser uma ferramenta de discernimento político e espiritual para o tempo deles. O espírito do anticristo não é sobre tecnologia. É sobre qualquer sistema humano que exige adoração, que se coloca no lugar de Deus. Seja Roma de Nero, seja qualquer outro regime totalitário. O número é um símbolo desse padrão, desse culto ao Estado. E o líder do pacto, no fim, será a encarnação final desse mesmo sistema. E é aí que tudo se conecta. Esse líder, que encarna o sistema 666, promove a falsa paz. Mas na metade dos 7 anos, ele rasga o acordo. Ele comete a abominação desoladora. Exato. O ato de profanação que o próprio Jesus, em Mateus 24, apontou como sinal. O gatilho que dispara o início da grande tribulação. Então esse terceiro capítulo define o cenário, os jogadores e o evento que realmente dá o pontapé inicial. Então, para a gente recapitular os alicerces de hoje. Primeiro,
A Bíblia como seu próprio mapa. Uma ideia forte, mas com questionamento sobre a rigidez da aplicação. Segundo, a Igreja como o protagonista central, numa fusão com Israel que é teologicamente poderosa, mas debatida. E terceiro, o início da contagem regressiva com o pacto político na terra e não com o evento secreto no céu. Uma estrutura muito bem amarrada. O pacto foi assinado, a paz celebrada. Mas o que acontece quando esse acordo é quebrado? Nossa próxima análise vai mergulhar no coração do modelo. Os 1260 dias de perseguição. A distinção entre tlipsis, a tribulação, e orge, a ira. E a controvérsia ideia de uma janela da redenção cronometrada, onde o arrebatamento finalmente ocorreria. Vamos ver como o autor defende que a igreja não é poupada da tribulação, mas preservada na tribulação. E a pergunta que fica desta análise é profunda e um tanto desconfortável. Se essa perspectiva estiver correta, se a igreja é a protagonista que vai enfrentar esse sistema nero-redivivo, a cultura cristã atual, muitas vezes focada em conforto, está equipada para esse papel? Ou está ensaiando para uma peça completamente diferente?